fala, Rita, mas ouvir e escutar é a mesma coisa. Vamos saber a diferença? É por isso que a gente recebe com muito carinho hoje a nossa convidada de hoje, Sueli Repúlio, psicóloga e mentora, que está aqui conosco para nos ajudar a entender essa diferença entre o ouvir e o escutar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Como é o ouvir e como é o escutar? Existe uma diferença entre eles? Eu acho que a maneira mais simples para as pessoas já perceberem logo de cara, a gente ouve com o ouvido, né? É o mesmo prefixo, né, da palavra. E a gente escuta com o coração. Lembra-se, quando você vai num cardiologista, ele ausculta seu coração. Ausculta. Porque se ele só ouvir, ele vai ficar prestando atenção em outras coisas e ele não vai saber diagnosticar. Então, ele precisa auscultar, né? Ele precisa ficar super ligado, super atento. Então, a diferença é, você escuta o barulho da máquina de lavar, você ouve o barulho da máquina de lavar, um carro passando na rua e passa batido. Quem tem o canal de comunicação mais aguçado auditivo, presta mais atenção e, às vezes, onde a pessoa deveria só ouvir, ela escuta. E aí vira um tormento, né? Uma pessoa que quer estudar e aí fala, o barulho da máquina de lavar está me atrapalhando. Porque a pessoa quer ficar escutando aquele barulho, ela opta por isso. E ela precisa só ouvir, é um barulho que está lá, tem que ser indiferente. Isso pode ser involuntário também. Por exemplo, ela quer estudar, ela quer se concentrar naquele silêncio necessário para o estudo, mas ela fica escutando, como você disse, ela não está só ouvindo o barulho da máquina de lavar, ela está escutando também. Isso pode ser involuntário? É involuntário, principalmente quando a pessoa tem o canal de comunicação principal como auditivo. Uma pessoa que é visual, passa batido. Ela até sabe que a máquina está lá, mas não atrapalha, porque ela realmente só ouve. A pessoa que tem o canal de comunicação auditivo vai ter uma tendência a escutar as coisas onde ela deveria só ouvir. Uma máquina de lavar, vai fechar a porta, é mais fácil do que ficar se estressando ou ficar brigando com aquilo, né? O grande problema acontece quando é o inverso, né? Quando a pessoa deveria escutar e ela só ouve. Em psicologia, a gente fala muito dos jogos psicológicos, né? Que são maneiras de se relacionar sempre improdutivas e sempre ruins, né? Onde o objetivo é extorquir carinho do outro, extorquir a atenção do outro. Então, extorquir já não vai ser legal o resultado nunca. E um dos jogos é um jogo que a gente chama de eu só queria te ajudar, né? Então, a pessoa, eu chego para você e conto alguma coisa e você começa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que não sei o que lá? E eu fico, não, mas isso daí eu já tentei, não, mas isso daí eu já tentei. Então, eu não estou te escutando, eu estou só querendo falar. E isso vai acabar gerando confusão. Então, quando uma pessoa chega para você para desabafar, aconteceu alguma coisa, é muito legal você falar assim, você vai querer a minha opinião depois disso ou você só quer desabafar? Porque você escolhe entre ouvir e escutar. Se você escutar, você vai querer dar uma opinião, você vai querer dar um palpite, você vai fazer um julgamento. Se a pessoa fala, não, eu só quero que você me ouve. Tá bom. Então fala aí e tal, a pessoa desabafa tal, e fica tudo bem. Então a comunicação vai ser muito importante. E muitas vezes a gente tem que perguntar. E quando acontece essa comunicação truncada, por exemplo, entre marido e mulher, porque a mulher, ela tem um perfil diferente do homem e a gente não está aqui colocando o relacionamento dos dois em questão, mas o ouvir e o escutar. A mulher, por exemplo, consegue mexer a panela, olhar a criança que está do lado e escutar o que o marido está falando. Sim. O homem já tem uma certa dificuldade em fazer algo e escutar o que está sendo falado para ele enquanto ele está executando alguma tarefa. Isso é natural de homem e mulher. Faz parte da essência. Faz parte tem que respeitar. Da natureza da mulher e da natureza do homem. E isso tem gerado conflitos, inclusive, porque a mulher não entende que ele não consegue escutar enquanto ele está fazendo aquela tarefa e o homem acha assim, ela não está prestando atenção porque ela está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e, na verdade, ela está.
pensando nesses conflitos que acontecem, é necessário também que a gente entenda quem é o nosso intercomunicador, né? Com quem combinar, conversar, Isso combinar, é importante? sim, né? Porque você não tem obrigação de adivinhar o que eu estou sentindo e vice-versa. Agora, se a gente combina, então assim, se a mulher fala, olha, toda vez que eu preciso da sua atenção, que eu preciso que você me escute, eu vou te avisar isso. Aí combina uma palavra, combina um gesto, sabe? Combina alguma coisa para o homem saber que, opa, a partir de agora eu preciso escutar, só ouvir não basta, tá? Porque é para não gerar o problema, porque Exatamente. quantas vezes a mulher fala minutos e aí ela fala assim, vira para mim, o que você acha? Você estava falando comigo? Não, esse é um problema sério. Né? Porque não avisou. Então, assim, e respeitar e entender essa natureza diferente de homem e de mulher. Tem homem e mulher e tem de pessoa para pessoa. O homem também não é muito educado para fazer isso. Normalmente, mães de meninos poupam muitos meninos de multitarefas. É muito mais fácil uma mãe de menina vai aprender. Hoje as coisas mudaram, né? Porque falar, vai bordar, cozinhar, então hoje vai aprender isso, tem um esporte, tem um monte de coisa. Do menino não se exige tanto, a mãe tenta poupar muito. E ele não cria a prática de fazer várias coisas. Já Você tem a acha que isso é natureza, prática? mas tem a prática. Esse do ouvir e escutar, enquanto se está executando uma tarefa ou multitarefas, você acha que é prática? É prática, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, né? Desde pequenininha eu punha no canto para pensar. Então tinha uma coisa que era assim, eu vejo hoje ainda muita mãe fazendo, mães e pais, né? Fazendo, mas precisa entender a essência. O pôr para pensar não é para a criança ficar lá e ficar se castigando ou ficar falando, ai, minha mãe vai vir dar uma bronca. Ai. Não, ela precisa refletir realmente no que aconteceu. Eu fazia isso bastante com as meninas. Então, elas tinham 5, 6 anos, elas conseguiam chegar para mim, depois de pensar, e falar assim, eu bati na minha irmã porque eu fiquei com ciúmes que você ficou mais tempo conversando com ela. Então, elas conseguiam identificar. Elas conseguiam ter. Então, é óbvio, as primeiras vezes eu ajudava. Eu ia ajudando ela a perceber, a mamãe ficou bastante tempo com ela, você não ficou com ciúmes e tal. Eu fui ajudando elas a entenderem, mas elas bem novinhas, elas já entendiam. Então, tem uma questão que a comunicação fica muito mais fácil, fica muito mais treinada. Então, por isso que o treino ajuda. A história, o autoconhecimento é a base de tudo. Você precisa saber de você, né? Que nem a gente está falando. Com certeza tem um monte de gente em casa assim, meu marido não me escuta, minha filha não sei o que lá. E você, né? Como que você escuta e como que você ouve as pessoas? Que atenção você dá? Né? Tem tanta gente que às vezes chega assim numa lamúria que você fala, ai meu Deus, vou escutar. Aí você faz cara de paisagem, fica só ouvindo e a pessoa precisava de uma atenção maior. Às vezes né? precisava até de um conselho, uma palavra. Sim. Ou às vezes só que você escute. Exatamente, porque quando você escuta, você está presente. Quando você ouve, você não está presente. Mas você sabe que esse é um exercício, as pessoas que visitam, por exemplo, casas de repouso, asilos, ou vão em creches, de maneira voluntária, para escutar. É tão interessante que o resultado nestas pessoas que falam, que contam, e recebe a atenção, porque escuta é atenção, eu vejo dessa forma, recebem a atenção daquele voluntário, ela fica diferente, ela se acalma, ela fica mais feliz, ela interage mais. Eu estou falando até mesmo das vezes que a gente vai e percebe isso nos idosos. É um carinho muito grande. A própria criança, ô tia, ó, e quer mostrar um brinquedo, quer mostrar alguma coisa. Se a gente dá atenção, muda o dia daquela criança, daquele idoso, daquela pessoa. Eu escutei uma vez uma senhora nessa situação mesmo, que ela virou para mim, ela falou assim, quando minha filha vem aqui, ela não vem muito, mas quando ela vem, ela está sempre tão correndo, sempre com pressa, tá tão gostoso conversar com você. Foi uma maneira dela falar, minha filha só me ouve e você está me escutando.
É né? verdade. Porque quem faz o trabalho voluntário, você não vai lá com pressa, você não vai lá só para ouvir. Já que você está fazendo o trabalho voluntário, você vai lá para escutar. Verdade. Então, você dá atenção. A pessoa sente isso. Com certeza. E se faz diferença para nós, Sueli, eu imagino que para estas pessoas carentes de uma escuta, de serem escutadas, na verdade, essas pessoas, para ela, se para nós faz diferença, para elas muito mais. Sim, sim. Mas nós vamos continuar o nosso bate-papo, porque nós temos ainda mais coisas para falarmos sobre o ouvir e o escutar. Nós demos uma palhinha para você, e aí você já aproveite para refletir. Eu vou pegar o meu celular para olhar quem deixou mensagem para nós no @mulher.com lá no YouTube. Eu quero saber, você escuta ou você só ouve e deixa passar? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou agora, na hora do intervalo, pegar lá o nosso canal no YouTube, vou olhar quem que deixou mensagem. Estou esperando a sua. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com você no YouTube e com Sueli Repulho aqui conosco, falando sobre ouvir e escutar. A gente volta já. Fiquei muito feliz, eu pedi, vocês fizeram isso, mandaram aqui as suas participações. Eu já quero começar com a participação da Bernadette Lourdes Lopes, lá de Paulínia. Ela colocou assim: mulheres não podem perder esse dom. Ouvir, acolher, sororidade. Gente, isso é um dom da mulher. Sim. Realmente, se a mulher perde isso, seja por conta dessa falta de atenção ou falta de escutar, reflete no filho, no marido, na mãe, nas pessoas que estão no trabalho. Quer dizer, todos nós precisamos aprender, então, a escutar, Sueli. Quando a gente fala dessa história da essência da natureza, né? Faz parte da natureza da mulher esse acolher, esse cuidar. E o escutar faz parte desse processo, né? A mulher acaba tendo mais habilidade e de estar cuidando disso. Então, desenvolver isso é sempre muito importante, porque uma mulher que trabalha demais, ela trabalha o dia todo, aí ela também tem a questão do celular, ela chega em casa, precisa ajeitar as coisas para a criança para dormir, fazer tudo isso e tal. Assim, se ela não para escutar um pouco, tá? Ela mesma fica mais estressada. E uma coisa muito importante é o quanto você se escuta. Porque o seu corpo fala com você. Verdade. Né? Então, dar atenção para isso. Uma pessoa que não escuta o outro, normalmente ela pouco se escuta também. Olha como é importante isso que você está dizendo. Ou seja, se eu escuto menos as pessoas, eu estou me escutando menos. Menos também. Meu corpo está falando comigo, Sim. as coisas estão acontecendo e eu não estou ligando. Não dá importância. Então, a pessoa se anula, se abandona, cai a autoestima, tudo porque não está dando importância para isso. Sueli, uma coisa importante, o advento do celular complicou um pouquinho mais esse ouvir e escutar? Sim, questão de tempo, a pessoa fica mais tempo no celular, mas é importante olhar um pouquinho essa história do ouvir e escutar mesmo, né? Pega o celular na mão, a pessoa perde uma hora ali tranquilo, sem perceber, né? Rodando tela. Ela está escutando alguma coisa? Ela roda, dá tempo da pessoa falar a primeira frase, a primeira palavra, tanto que o pessoal de marketing fica preocupado, que tem que chamar atenção nos primeiros segundos para prender atenção, porque assim, não é muito o que é dito, mas a pessoa está lá para gastar tempo, para jogar fora. Eu acredito, como psicóloga, né, puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que quando a pessoa fica nisso, é muita dificuldade de se escutar e de entrar em contato consigo mesmo. É uma ótima maneira de se isolar, porque você não permite que ninguém se aproxime, você está olhando para o celular, então dá a impressão que está ocupado e nem sempre você está ocupado, você está lá rodando tela. O que esse não escutar interfere, por exemplo, na educação dos filhos, das crianças? Bom, de saber o que está acontecendo,
né? Quando seu filho fala alguma coisa e reclama de alguma coisa, que nem... Hoje a gente sabe que a educação está bem bagunçada, deturpada, né? Os valores mudaram muito, mas o seu filho chega reclamando de alguma coisa que aconteceu na escola. Não é levantar e vou lá brigar na escola e já vai. Não, escuta a criança. O que ela sentiu porque aconteceu? Porque às vezes não aconteceu nada grave, às vezes a professora chamou a atenção de uma maneira adequada, tá? Mas a mãe não para escutar a criança. Então nem escuta a história inteira, não sabe o que está acontecendo. Vai lá na tentativa de defender o filho para brigar com tudo. E vem cá, criança precisa ter limite, precisa ser educada. Essas mães que ficam brigando em escola, brigando com o professor, com o diretor, porque chamou a atenção, porque deu lição. Outro dia a gente viu o caso lá, né, que o professor de educação física pôs o adolescente para correr, armou um banzé. Que isso? Sabe? Então tem que tomar cuidado, porque quando você não escuta o seu filho, você não sabe o que está acontecendo de verdade. Seu filho pode estar vindo te contar de um amiguinho que você precisa ensinar o seu filho a se defender. Às vezes você precisa ensinar o seu filho a ter mais paciência com o amiguinho, né? Às vezes... Somente porque hoje as salas são múltiplas, né? Sim. Ou seja, tem não somente os pares do aluno, daquele filho, mas outros que talvez precisem de acompanhamento, de atenção. Sim, né? Então, se ensinar e orientar o seu filho, você precisa escutar para saber qual é a dificuldade que ele está tendo ou até o que está acontecendo, né? Você vai ensinar o seu filho a ser generoso, a ser bondoso, escutando as coisas que ele te conta, como foi o dia dele, para você vir, né, dar réplica, explicar, contar, orientar, incentivar, tal, tá fazendo. E muitas vezes, uma mãe e um pai que nunca escuta, se esse filho começa a sofrer, por exemplo, um abuso, ele já sabe que os pais não escutam, ele não vem nem contar. Olha que sério. E aí a coisa se prolonga. Né? Porque, sabe, um bullying, a criança pode estar passando por um bullying mais sério, tal assim, mas se o pai e a mãe nunca tá nem aí, nunca escuta a criança, nunca valida o que ela tá falando, a criança desiste de falar. Ou seja, nós falamos dos idosos, você até citou o exemplo que você escuta muito mais do que a filha dela, que está sempre correndo daquela pessoa que você visita. Nós precisamos prestar atenção se estamos escutando. Sim. Se estamos prestando atenção, se estamos dando essa atenção a outra pessoa para escutá-la. Isso muda o que em nós? Então, eu acho que é você se programar para reservar um tempo para aquilo. Se você vai falar com o seu filho, é muito legal que você se coloque na altura dele, né? Você está sentado, você agacha, tal. Você faz um movimento diferente do que é habitual, porque quando você está fazendo as coisas na cozinha, você está correndo, andando, seu filho lá menorzinho e tal. Não, você para. É melhor você escutar o seu filho 3 minutos do que ficar só ouvindo ele 1 hora. Né? O que ele tem para contar? O que ele tem para dizer? Quais foram as experiências? Uma criança pequena, ela vem contar o dia da escola, pra gente não é muito emocionante. Mas para ela é muito emocionante aquilo que ela viveu. É o dia dela. As experiências que ela teve, o que ela conquistou, tudo. Então, dar essa parada, né? Óbvio, quanto a gente mais escuta, melhor. Mas se a pessoa não está habituada a fazer isso e está se dando conta agora, nossa, eu não estou escutando minha família, né? Começa de pouquinho, sabe? Eu vou reservar 3 minutos, eu vou reservar 5 minutos, né, para escutar o que essas pessoas estão falando, o que está acontecendo. Aquela prática de no final do dia se reunir a família e falar: vamos falar 3 coisas boas que aconteceu hoje durante o dia, vamos agradecer, tal. Tem alguma coisa, normalmente a prática é uma coisa ruim e 3 coisas boas que aconteceram no dia. Para compensar. Para contar, não é só para o povo dar palpite, nem para julgar, né? Mas mesmo que não vai opinar, você saber que está escutando, né? Que tem gente, a sua família está te escutando. Isso valida a sua autoestima. Eu vou aproveitar, Sueli, para fazer a pergunta aqui do Tiago Pontes, porque ele está fazendo uma solicitação a você. Boa tarde, a querida Sueli. Poderia expor se o medo de ser julgado pelo outro ao falar inibe a pessoa a se abrir? Aí ele colocou assim:
uma vez estando ansiosos, não mais ouvimos com empatia o próximo. Sim. Quando você não cuida bem de você, você ensina o outro a não cuidar bem de você. Então, começa a viver um mundo de escassez, né? Então, eu dou pouco, aí eu tenho pouco, e aí a pessoa vai se fechando. E é muito natural. O medo do julgamento é uma coisa natural do ser humano. A gente só precisa se dar conta que nós somos responsáveis por nós. Então, assim, a sua opinião a meu respeito diz respeito a você e não a mim. Então, trabalhar esse medo do julgamento é fundamental. Sabe, não tem que ter medo de julgamento, porque você pode falar assim, não gostei da sua roupa. Tá bom. Sabe, qual o problema? Então, as pessoas se fecham muito por conta disso. Esse só ouvir, esse ficar meio alheio, é um escape, é uma sabotagem, é uma maneira de estar se protegendo. Mas agora, tendo consciência de que isso não é legal, né, quando a pessoa tem medo do julgamento, para pensar, o que o outro pode me julgar? O que ele pode pensar de mim? O que isso vai fazer diferença na minha vida de verdade? Né? E aí a gente desmistifica esse medo, né? Porque fala assim, o outro não vai gostar, e daí? O que vai acontecer? Né? Não vai acontecer. Aí a gente começa a diminuir esse medo de julgamento. O medo de julgamento é terrível, né? Porque paralisa as pessoas mesmo, as pessoas E às vezes as pessoas deixam de falar algo porque tem medo realmente desse julgamento. Eu entendi o ponto aqui do Tiago Pontes, já foi entrevistado muitas vezes aqui também conosco no Mulher.com, é professor, filósofo, então ele tem essa base, talvez ele tenha, não por ele, mas talvez com alunos, com outras pessoas, vivido isso também. E trazendo isso à tona, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Sim, e aí é muito legal aquela história, você vai escutar uma pessoa, pergunta se ela quer a sua opinião ou se ela só quer desabafar. Porque a partir do momento que ela fala, não, eu quero a sua opinião, ela está te abrindo para julgar. Então você tem que escutar para pensar o que você vai responder. Exatamente. Né? Você vai prestar atenção, então você vai escutar a pessoa e aí você vai dar a sua opinião e a pessoa não vai poder brigar, porque ela pediu. Agora, quando você tem o hábito de fazer isso, tem muita gente que fala assim, não, eu só quero desabafar mesmo. Então ela não quer saber a sua opinião. Entendi. Ela está precisando desafogar. Ela só quer desafogar o que está dentro dela. Aí você ouve ela e tudo bem, beleza. E aí não dá opinião nenhuma, né? Porque ela não pediu. Sueli, eu quero agradecer a sua participação conosco hoje. Muito obrigada por estar. Só para você acompanhar, nós conversamos com a Sueli Repulho, psicóloga, mentora, já há mais de 40 anos, especialista em relacionamentos pessoal e interpessoal e também autoconhecimento. E hoje ela nos ajudou muito nesse autoconhecimento a entendermos não só não estamos escutando o outro, mas também não estamos nos escutando. Então, que fique aqui a reflexão para que a gente possa melhorar esses nossos relacionamentos, principalmente com as crianças, porque elas vão crescer exatamente repetindo o padrão de quem não as escuta e elas também não vão aprender a escutar. Exatamente. Sueli, muito obrigada por estar Muito obrigada pela oportunidade, estou sempre aberta a estar ajudando e em tudo que se refere ao autoconhecimento, eu acho que é sempre assim, uma ferramenta muito rica para a gente estar investindo nisso, né? Perfeito, e se você